Olá, meu nome é Ramon e hoje a gente vai falar sobre perífrases verbais, que seria mais ou menos correspondente às locuções verbais que a gente tem no português. A gente vai dar uma olhadinha no que são as perífrases verbais e como a gente usa, quais são os principais usos desse tipo de estrutura. Bom, logo no começo a gente já tem que salientar que são o uso de dois verbos na mesma construção. Toda perífrase vai ter sempre a existência de um verbo auxiliar e um verbo principal, podendo existir um conectivo entre esses dois ou não, vai depender da perífrase. E qual a característica particular de cada verbo, do verbo auxiliar e do principal? Vamos dar uma olhada. O verbo auxiliar ele sempre vai vir conjugado e ele exprime informações como tempo, modo, número e pessoa. Ou seja, esse verbo auxiliar ele vai concordar com o número, com a pessoa. Por exemplo, se estou falando de Joe, de eu, o verbo vai estar conjugado em primeira pessoa. Se estou falando de tu, vai estar conjugado em segunda pessoa e assim por diante. Esse verbo auxiliar ele vai, de certa forma, perder parcialmente ou completamente o seu significado original. Porque a perífrase ela funciona como um significado único. É como se dois verbos se fundissem para dar um único sentido semântico à estrutura, certo? E qual seria a característica principal do verbo principal? Bom, o verbo principal ele sempre vai vir nesses três tempos verbais, que é o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. E cada um desses exprime um tipo de mensagem diferente que a gente vai ver mais adiante, certo? Vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente tem um exemplo de perífrase verbal. Na frase, tenho que comer toda a comida. Nessa frase está destacado tenho que comer, porque é a perífrase verbal. Percebam, existem dois verbos. O tengo, que é do verbo tener, que significa ter, e comer, que é o nosso comer. O verbo auxiliar, como você já deve ter percebido, é o verbo tener, que está conjugado. Ou seja, ele diz tengo que comer. Como ele diz já tenho, já se entende que a gente está falando da primeira pessoa, que é eu. Então, eu tenho que comer. Então ele vem conjugado. E ele vem para auxiliar o verbo principal, que é o verbo comer, que vem no infinitivo. Como eu falei, vem nesses três tempos, infinitivo, gerúndio e particípio. Nesse caso, a gente teve que usar o conectivo que. Então, nessa perífrase, tenho que comer, o verbo tener, que indica posse, ele vai perder um pouco o seu sentido. Porque nesse caso a gente não está falando de posse. Nesse caso, o verbo tener, ele dá o sentido de obrigação. Tenho que comer toda a comida. Eu tenho que comer a comida toda. É uma obrigação. Ele perde esse sentido de posse do verbo que o verbo tener tem. Então essa é a função da perífrase verbal. Ela vai mudar o sentido original do primeiro verbo para auxiliar no segundo, e os dois vão ter um único sentido. Tenho que comer é uma estrutura única. Vai ter um sentido semântico próprio, certo? Vamos ver agora como ficam as perífrases de infinitivo, quais são as particularidades desse tipo de construção. Bom, nas perífrases de infinitivo, a gente tem dois tipos específicos de perífrases, que são as modales e as aspectuales. E qual a diferença dessas duas? Bom, nas modales, a gente mostra a atitude do falante diante da ação. Por exemplo, na frase, deve chegar em casa a las 11, significa, você deve chegar em casa às 11 horas. Nesse tipo de perífrases, nas modales, é muito comum a gente ter os verbos dever e tener, porque os dois indicam muito a atitude do falante diante da ação. Bom, nesse caso, deve chegar, a gente está falando de tu, porque o verbo dever está conjugado na segunda pessoa, que é deves. Tu deve chegar em casa às 11. E mostra a atitude do falante, você tem que chegar em casa às 11, certo? E já as aspectuales mostram como o falante percebe a ação. Por exemplo, na frase, la bomba está a ponto de explotar, significa a bomba está a ponto de explodir. Então mostra como o falante percebe a ação, está a ponto de explotar, certo? Vamos ver agora as perífrases de gerúndio.
Nas perífrases de gerúndio, vai indicar uma duração de uma ação ou momento do processo. Aqui eu pontuei os dois tipos, tanto a duração de uma ação como o momento do processo. Na primeira diz assim: ando buscando um novo lugar para ir. Então, ando, do verbo andar, perde o seu sentido, não quer dizer andar literalmente, quer dizer que você segue, né, alguma coisa, e segue buscando um novo lugar para ir. Então, esse ando vai auxiliar o verbo buscar e dá o sentido de seguir uma ação. E eu ando buscando, ou seja, eu continuo nessa busca, certo? E embaixo nós temos outro exemplo que diz: eles estão bebendo vinho em la plaza. Que é, eles estão bebendo vinho na praça. Estão bebendo indica que a ação está acontecendo. Eles estão bebendo. Então, o verbo estar vai auxiliar o verbo beber e indica que a ação continua, certo? Já nas perífrases de particípio, nós vamos ter vários sentidos agregados a ela. Aqui a gente tem alguns exemplos de perífrases de particípio, que diz: todas as puertas estão abertas. Abertas está no particípio e estão é o verbo auxiliar. Então, estão abertas. Uma particularidade das perífrases do particípio é que elas não têm conectivos. Não existem conectivos para ligar as perífrases de particípio. Elas são sempre diretas, certo? Outro exemplo é: la niña anda agotada. Ou seja, a menina anda esgotada, cansada. Anda agotada, ou seja, dá um sentido de continuidade, né? Anda agotada. Perfeito. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.